Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, eu tô aqui hoje pra gente corrigir as atividades do capítulo 18 e pra gente ver o conteúdo do capítulo 19. Então, pra começar, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 350 pra gente fazer a correção das atividades. Número 1, o texto de José Paulo Paes é autobiográfico, ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa C, relata-se em primeira pessoa um fato vivido e presenciado pelo autor. Questão de número 2. Ao ler uma autobiografia, conhecemos diversos fatos acerca da vida do autor. Observe o texto de José Paulo Paes e identifique o local que ele nasceu, a data em que ele nasceu, a escola em que ele estudou, o nome de alguns familiares e a idade com que ele foi alfabetizado. Bom, ele nasceu em um quarto bem ao lado da Livraria, Papelaria e Tipografia J.V. Guimarães, na cidade de Taquaritinga. Nasceu em 22 de julho de 1926, estudou no grupo escolar de Taquaritinga, tem como familiares a tia Abigail, o tio Arnóbio, o primo Quinzinho e as irmãs Ernestina e Fernanda. E, por fim, foi alfabetizado aos 7 anos de idade. 3. Apesar de não acreditar que o futuro das pessoas possa ser determinado por algum fator externo, o autor admite que o lugar em que ele nasceu pode ter influenciado seu destino. Que relação é essa que ele faz do lugar em que ele nasceu com o destino dele? Bom, ele diz que nasceu num quarto ao lado de uma livraria e ele acaba virando um escritor. Então, é como se o destino dele já fosse determinado pelos livros ali, desde o nascimento. Questão de número 4. Ao escrever, o autor não relata apenas memórias pessoais. Ele trata de vivências que foram comuns a várias outras pessoas. Analise as frases a seguir e escreva. MP para memórias pessoais e MC para memórias coletivas. Então, no primeiro parênteses aí, vocês vão colocar MP. Por quê? Pois nasci numa livraria, é uma memória pessoal dele. No segundo, MC, pois se trata de uma memória coletiva. No terceiro, também é uma memória coletiva, então a gente vai colocar MC. E no último, MP, pois se trata de uma memória pessoal dele. Questão de número 5. Segundo o autor, em sua época de criança, o mundo de adulto se separava claramente do mundo infantil, do mundo das crianças. Letra A, qual era o papel dos adultos nessa relação? Bom, aos adultos aqui, caberia educar, ensinar bons modos às crianças. O autor descreve no texto os adultos como vigilantes e autoritários. B, o que se esperava das crianças nessa mesma época? Bom, das crianças se esperava que elas estivessem sempre limpas, educadas e que fossem também obedientes. 6. A infância do autor esteve permeada por brincadeiras. A. Quem costumava acompanhá-lo em suas brincadeiras? Seu primo Quinzinho, segundo o texto. B. Onde eles buscavam inspirações para as suas brincadeiras? Bom, o autor afirma, que na hora de brincar, eles buscavam inspirações, ou melhor, tinham a imaginação inflamada pelas aventuras que eles viam nos seriados das matinês do sábado e do domingo. C. Qual era a brincadeira preferida dos meninos? Inventar esconderijos e passagens secretas, tá, gente? Tudo isso tá lá no texto. Questão de número 7. Ao tratar da escola, o autor enfatiza que não era um lugar em que sentia prazer de estar. Circule no trecho a seguir todas as palavras ou expressões que justifiquem essa sensação dele. Então, aqui vocês podem circular as seguintes palavras, porque elas expressam um aspecto negativo do autor para com a escola. Melancolicamente, engaioladas, grasnar e não acabar nunca. 8. O autor emprega uma palavra pouco usual para se referir ao seu primeiro ano na escola. Essa palavra é desasnar, que pode ser entendida aqui, como deixar de ser asno. E o que é asno, Asno, pela linguagem popular, é aquele que não sabe das coisas, É burro, é uma pessoa sem conhecimento. B. Você consegue identificar outras palavras da língua portuguesa que deram origem a essa palavra desasnar? Se sim, quais?
Bom, a gente percebe, né, que essa palavra apresenta um prefixo, des, que indica um processo contrário, né? Então, é deixar de ser alguma coisa. E em conjunto com esse prefixo des, a gente tem a palavra asno, mais essa terminaçãozinha ar. Questão de número 9. Para o escritor, a experiência de aprender a ler foi uma vivência única. A. Porque foi um momento de recompensa para ele. Bom, para ele, isso era uma recompensa por todo o tempo e esforço que ele teve preso em sala de aula para aprender o beabá, né? Para aprender a ler e escrever. B. De que forma essa era uma atividade desafiadora? Bom, para ele, né, aprender a ler, saber ler, era uma coisa muito sofisticada. Era uma coisa que aproximava ele do mundo dos adultos. C. Releia o trecho e diga por que a menção à idade da pessoa é essencial para se entender esse episódio na vida do autor. Bom, o fato de ter mais idade dá sinais de que a pessoa poderia ver aquela questão de uma outra maneira, de uma forma mais ampla, né? Já que ela era mais velha, mais vivida. 10. No final do trecho reproduzido, José Paulo Paz faz uma referência a um filósofo grego. Pesquise na internet ou entre amigos e responda. A. O que significa essa frase? Bom, a frase só sei que nada sei representa, né, essa necessidade de nos conhecermos melhor, de conhecermos o mundo e também de reconhecermos a nossa própria ignorância, o quanto achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. B. Quem é o filósofo responsável por essa citação, né? De quem é essa citação? De quem é essa frase? Bom, essa frase, ela é do filósofo Sócrates. O super desafio fala dos prefixos de negação, né? Dessas partículas que representam algo contrário, que vem junto, né? Que compõem palavras. Então, vocês vão pegar as palavras que estão aí no quadrinho, né? E passarem elas para o modo contrário, utilizando o prefixo. Então, a gente tem aí verbos orientar, fazer, atar, poluir e esperar, que depois da máquina de prefixos ficariam desorientar, desfazer, desatar, despoluir, despertar e desesperar. Os substantivos mão, suficiência, carga, união, emprego e sucesso, que depois de passarem pela máquina ficariam contramão, insuficiência, descarga, desunião, desemprego e insucesso. E os adjetivos tocável, diferente, imaginável, perdoável, prudente e favorável, que depois da máquina passariam a ser intocável, indiferente, inimaginável, imperdoável, imprudente e desfavorável. Terminando essa primeira parte, vocês vão passar para o capítulo 19, né, que vai tratar de um novo gênero textual chamado vlog literário. Para estudar esse gênero, vocês vão começar lendo o texto que se chama Brincando no Computador. Depois disso, vocês deverão fazer essa atividade de interpretação que a gente vai corrigir na próxima semana. E aí, vocês vão chegar até a produção textual desta semana, que consiste, prestem atenção, em fazer um vlog literário. O que é um vlog literário? Bom, essa palavra vlog vem de outra palavra que é videolog, que é uma atividade muito comum na internet. Então, o livro diz pra gente que na época em que a internet se tornou popular, uma das atividades mais comuns é escrever blogs, né? Em que as pessoas relatavam diversos temas, escreviam sobre diversos temas. Com o tempo, né, essas páginas de textos, né, os famosos blogs, foram dando espaço às fotografias, né, ao visual e passaram a se chamar fotologs, ou ainda vlogs. E neles, as pessoas não só escreviam, mas também adicionavam fotografias, imagens. Mas em 2005, né, a gente sofreu uma nova transformação e aí bombaram, estouraram os vlogs, que são as páginas que continham vídeos, né, que as pessoas utilizavam para divulgar diversos temas por meio de vídeos. Então, o seu desafio vai ser gravar um vídeo. Ah, professora, mas eu não li nenhum livro. Como é que eu vou fazer essa atividade se eu não li nenhum livro?
Bom, vocês não vão fazer essa atividade de acordo com o que está aqui no livro, tá? E sim de acordo com o que eu deixei lá no estudo dirigido. Então, é o seguinte, todos vocês, né, de maneira individual, tá? Cada um vai fazer o seu, nada em grupo, vão ler o mesmo texto e trabalhar com o mesmo texto, que é o texto que inicia o capítulo, né? Aquele texto que a gente acabou de ler da Sylvia Ortoff. Vocês vão ler esse texto, vocês vão fazer um resumo desse texto e aí sim, vocês vão planejar e produzir um vídeo falando sobre esse texto. Vocês vão fazer nesse vídeo, né, um resumo desse texto e falar o que vocês entenderam desse texto. Depois vocês vão pegar esse vídeo, se vocês quiserem editar, é legal também, né? Eu até coloquei lá no estudo dirigido uma sugestão de vídeo para vocês assistirem, né? E ver como vocês podem fazer esse vlog, como vocês podem editar esse vlog. Uma ferramenta também que eu costumo usar aqui nos vídeos é o InShot, tá? Dá para vocês baixarem no celular e fazer pelo celular isso. E aí vocês vão compartilhar com o meu e-mail esse vídeo. E eu vou avaliar vocês por meio desse vídeo. Portanto, não deixem de fazer, porque isso vai compor a nota de AV1 de vocês. Então, por hoje é isso, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou responder. E até a próxima aula.